Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa primeira reunião da segunda temporada do Grupo Espiritualidade. Voltamos com tudo, estávamos de férias para curtir esse janeiro, que foi muito bom, descansamos bastante, renovamos as nossas energias e voltamos. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Demétrio Vitkov, que é mentor, historiador e professor. Não, mentor, historiador e viajante. Também ele é professor. Olha só que honra poder receber aqui o Demétrio com a gente, que vai falar sobre o tema viagem e espiritualidade. Demétrio, muito obrigada por você aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, que o palco, agora o palco é seu. Muito obrigado, Bianca. Luano, obrigado pela presença também. E aos que vão chegando aqui durante a nossa masterclass aqui, né? Nosso tema sobre viagem e espiritualidade e o lema somos todos peregrinos neste mundo. Então, de fato, eu sou historiador, né? E educador, trabalho com educação fundamental, né? E ensino médio, rede pública e privada. E adoro viajar, né? Acho que todo mundo se fala... Em geral, as pessoas falam que gostam de viajar. Muitas falam que não têm oportunidade de viajar, não têm o tempo, gostariam de viajar. Então, aqui eu vou falar um pouco do sentido da viagem para a vida e mostrar que é viável, né? A gente fazer uma viagem e que isso, com certeza, requer também um planejamento, né? Uma otimização do tempo e depende muito, né? Do nosso olhar, da maneira como a gente vê, né? A viagem, como a gente vê a vida, mas para que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade. Então, eu vou pedir para a Bianca ir projetando, né, os slides, né, para acompanhar aqui na tela. Vai ficar gravado aqui esse nosso encontro, e aí pode recorrer depois aqui, assistir novamente, compartilhar, ok? Então, vamos aqui. Viagem e espiritualidade, somos todos peregrinos neste mundo. Então, tem uma imagem aqui até, né? Alguma pessoa, uma imagem estilizada, a pessoa contemplando aqui uma paisagem. É interessante eu acho bacana essa perspectiva de que nós somos peregrinos neste mundo, ou seja, né, estamos aqui por um tempo, né, indefinido, e o mundo, como eu digo para as pessoas, o mundo é muito bom, né, muito bonito, e tem muita coisa para a gente conhecer. Não só as paisagens, como também as culturas e as pessoas que a gente pode criar conexão. Tá? Então, eu moro aqui, por exemplo, no Nordeste, no Mato Grosso, uma região que eu nunca tinha vindo, e tem comunidades indígenas, tem uma paisagem muito bacana, bonito, preservada da transição da floresta amazônica com o cerrado. Então, assim, peculiaridades que têm o seu encanto, como todo lugar do mundo, e dependendo da forma como a gente vê, né, o mundo, como a gente vê a vida, a gente consegue perceber essas belezas aí escondidas, tá? Isso pode passar, Bianca? Nosso próximo slide. A história da sociedade humana sempre foi marcada por deslocamentos, êxodos, fugas, peregrinações. Como que essa imagem proposital, inclusive, né, de uma caravana, que são dos tipos de viagens das mais antigas do mundo, né, em geral feitas aí no Oriente Médio, né, na Ásia. Então, sempre o ser humano, sempre, né, a maior parte das pessoas, elas já se deslocaram. A maior parte. Se a gente pegar, por exemplo, nossos pais, avós, ancestrais, sempre teve alguém ou muitos que vieram de algum lugar, se fixaram em uma região, um lugar, foram para outro. Então, a viagem, né? O deslocamento, aí o motivo pode ser o êxodo rural, pode ser fuga, peregrinação, né? Que a gente vai ver depois os tipos de peregrinação, de viagens com motivo religioso. Então, sempre o ser humano, né, a maior parte da humanidade sempre se deslocou.
E quando ainda a sociedade humana ela buscava alimentos, né, aqui ou acolá, dependendo da oferta, aí sim que ela se deslocava e tinha esse caráter nômade ou seminômade. Tá? Então, isso faz parte da nossa história. Se deslocar, sair, ir para outro lugar, faz parte da nossa história. Próximo. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, e com algumas frases. Quando são frases pequenas, eu vou estar lendo para a gente, e algumas eu vou estar passando somente a ideia que quer transmitir, que o ser humano sempre esteve em movimento para chegar em algum lugar, ou ir atrás de algo, seja algum elemento que lhe pareça externo ou dentro de si mesmo. Então, assim, tem uma imagem, essa imagem eu tirei lá na Bahia, né, um grupo de mochileiros, essa andança, né? Esse ir a algum lugar, ele tem várias motivações. Muitas vezes uma motivação pode ser meramente externa ou aparentemente externa. Às vezes o ser humano tem a necessidade de se deslocar, de ir para algum lugar, buscar algo. Às vezes até algo que lhe pareça, a princípio, indefinido, mas sempre está em busca. Então, essa é muito simbólico, né? A mochila, a mala, o caminhar, né? Ir, seguir em movimento, ir até algum lugar, ir ao encontro. Tem uma ideia sempre de movimento, né? O universo ele é movimento, né? Então a vida é movimento. Então viajar, seguir, ir a algum lugar é como se fosse uma resposta a esse movimento contínuo da vida, do universo. Pode passar. Aí eu trouxe aqui, né, uma ideia geral do Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, né, que foi companheiro também de Freud. E quando eu tive contato com a ideia do Jung, me chamou muita atenção o aspecto referente à viagem. Até eu sublinhei aqui algumas coisas, né, nesse pequeno recorte do texto, né? Ele coloca, olha só, a viagem, fazendo menção aí a uma questão mítica, né, de Marco Polo, Ulisses, a viagem como um processo de transformação psíquica que todas as pessoas são obrigadas a empreender ao longo da vida. Olha só, Jung chamou de processo de viagem do herói, ou processo de individuação. Aí vem uma coisa, acho que todos nós, de alguma forma, sentimos, a gente sente em algum momento uma necessidade de sair, né? Se vai concretizar, realizar este apelo do coração, este apelo interno, é uma coisa, mas sempre temos em algum momento mais forte na vida esse ímpeto, né? A vontade de sair, de ir para um lugar desconhecido, de se aventurar, de experimentar, né, a nossa segurança, sair daquilo que a gente tem na zona de conforto, ir para um outro lugar, ficar à mercê. Então, aí me costuma se iniciar com um chamado ou uma necessidade de abandonar o mundo ordinário e conhecido, né? Então, a viagem do herói, né, que me coloca fazendo esse paralelo com figuras míticas, né, me traz também para cada um de nós. Todos nós, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, nós sentimos a necessidade de fazer a viagem do herói ou da heroína. Ou seja, né, a vida pode estar estagnada, parada, e eu quero romper aquele tédio, eu quero romper aquela coisa cotidiana, então eu tenho necessidade de viajar, necessidade de sair, de encontrar uma cultura diferente, uma sociedade diferente, pessoas que pensam diferente, ou de repente eu não estou contente com a minha vida, eu quero algo mais, ela está muito parada, assim, muito, né, eu posso mais, eu posso produzir mais, então esse desejo de algo mais na vida, ainda que apareça de forma, muitas vezes, com uma interrogação, né, sem entender, mas o anseio de algo mais, ele muitas e muitas vezes ele é simbolizado em uma viagem. Quando você tem vontade de sair, né? Quando pode ser sozinho, sozinha ou com família, mas sair. É como se fora do teu ambiente,
onde você vai encontrar, viajar, conhecer, você fosse obter respostas, obter aquilo que procura, que a tua alma procura, que o teu coração procura. Então, é muito interessante esse pensamento de Jung, que é uma análise, né, psicológica da necessidade humana de sair, de viajar. E ela sempre simboliza para nós um processo de evolução. Minha alma está precisando evoluir, crescer, galgar mais um degrau nessa evolução humana. A viagem simboliza isso. Próximo. Uma outra referência para nós aqui de viajantes, né? O Amir Klink trouxe aqui um recorte do pensamento dele. O homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TVs. Precisa viajar por si só, com os olhos e pés, para entender o que é seu. Olha que interessante, né? Eu leio bastante, assisto documentários sobre lugares, e isso me instiga, me inspira e me provoca a vontade ainda maior de estar em movimento e conhecer e me conectar. Mas a gente precisa estar lá. Não basta só ler, ver, né, e me encantar. Eu preciso ir nos locais, aqueles locais que eu, às vezes, o meu coração me, puxa, que vontade de estar naquele lugar, fazendo aquilo, conhecendo tal paisagem, encontrar tal povo. Então, você ir lá é uma grande diferença. O Amir Klink, ele fez essa viagem, né, no barco a remo em 83. Ele tinha 23 anos, né, ele fez a circunferência do Atlântico Sul, ou seja, ele se preparou para essa viagem, se condicionou fisicamente, desenvolveu esse barco para fazer essa viagem. E essa foi o pontapé, né? Ele já tinha feito uma outra de moto, e essa do mar foi o pontapé para outras grandes viagens. Se tornou, inclusive, uma referência. Quem vai em Paraty tem a chance de conhecer o estaleiro, onde ele fabrica esses veleiros para viagem, né? Veleiros rápidos para viagem em alto mar. Então, uma referência, ou seja, alguém que percebeu que é preciso estar lá, que é preciso fazer esse movimento, sair, ter o contato com o lugar, com as pessoas de outra cultura, né? Sentir essa vibração de uma outra experiência humana. Isso, próximo. Mas o que uma viagem é capaz de provocar em nós? Olha, uma viagem, quando a gente a vive, porque eu posso fazer uma viagem aqui, num lugar próximo da minha cidade, né? Não precisa atravessar o mundo, mas a maneira como a gente faz a experiência do movimento, como a gente faz a experiência do deslocamento, a nossa abertura, isso é fundamental. E sempre, posso dizer por experiência própria, sempre provoca algo novo em nós. Uma ruptura entre o antes e o depois, uma ruptura entre o velho e o novo, sempre acrescenta algo. E aí, muitos viajantes do mundo, né? Mulheres, homens, muitos viajantes relataram as experiências de viagem que tiveram, o contato com outros povos, com outros continentes, todo o conhecimento acumulado por aquele povo, e isso ele vai sendo absorvido. Se a gente considerar, por exemplo, a experiência entre a Europa e vários lugares da Ásia, como que houve uma transformação assim enorme, gigantesca nesse intercâmbio? Porque aquelas pessoas que fizeram a viagem, que tiveram contato com o diferente, elas trouxeram a marca desse diferente consigo. E nunca mais foram as mesmas e ainda influenciaram as sociedades onde elas estavam. Né? E pode passar adiante, é a sequência aqui da ideia. Né? Aí eu trouxe alguns exemplos históricos, tá? Durante o período das cruzadas, aquela guerra entre cristãos e muçulmanos, começou em 1095, então do século 11 a 13, cerca de 200 anos, por mais que o motivo fosse as cruzadas, que tinha uma intenção religiosa, né, tomar os lugares santos do cristianismo, que foram tomados pelos muçulmanos, mas houve muito mais do que isso. Houve um aumento gigantesco
do comércio, o intercâmbio comercial, cultural, de conhecimento dos povos asiáticos que penetra, chega até a Europa. Então, isso vai marcar grandes mudanças. Então, a gente vai ter, né, o renascimento comercial, depois o renascimento, a revolução cultural que vai ocorrer, o renascimento, são frutos desse intercâmbio de viagens. Inclusive, até o desenvolvimento do capitalismo. Então, assim, veja como que essas viagens provocaram o ser humano naquele contexto histórico. Aí, durante a Idade Média, né, século V ao XV, cerca de 1000 anos, nós temos assim uma grande movimentação de pessoas, né? Até então no antigo mundo, né? Você pega o velho mundo, Europa, depois Ásia, África, e era comum as pessoas se deslocarem, viajarem, inclusive, tá? Por motivos religiosos. Eu trouxe aqui uma foto aqui da mesquita chamada Santa Sofia, que está em Istambul, na Turquia, e que era um grande templo cristão bizantino, aí com a invasão em 1453 da cidade de Constantinopla, ela é transformada em mesquita. Então, assim, você tem, aí é um grande centro religioso, de peregrinação, aí fica na mão dos muçulmanos, e é um lugar fantástico. Eu visitei o ano passado, tem um lugar que você está, uma construção milenar, e que você sente aquela vibração, aquela energia de quantas pessoas já passaram por lá, quantas histórias as paredes contam, né, e tem como testemunha. Né? Então, eu trouxe uma palavrinha aqui, né, peregrinações. Agora vou mostrar para vocês aqui diferentes formas de viagens de peregrinos que eram muito comuns aí durante a Idade Média. Isso pode passar. E seja bem-vindo a todos que estão chegando também aqui. Ó, ainda hoje, vocês ouvem falar em peregrinações, né? Seja santuários, por exemplo, quem vai à Meca, dos muçulmanos que vão à Meca todos os anos no mês do Ramadã, quem visita Jerusalém, né? O Muro das Lamentações, que era uma edificação de Salomão, quem vai para Roma, quem vai para, né, cristãos que também vão à Terra Santa. É comum. Na Idade Média, era muito forte isso. Esse elemento religioso marcava a vida do ser humano, era quase uma obrigação moral de um cristão, por exemplo, fazer essa viagem, essa peregrinação, esse caminho até o lugar santo. É como se ele fosse lá naquele centro religioso buscar a força, a fé necessária para a vida, né? Quase que uma osmose. Estar naquele lugar o abastecia. Então, nós temos aqui, né, haviam 3 tipos de viajantes com motivações religiosas, muito comuns aí na Idade Média, e que a característica dessas peregrinações ainda permanece hoje, tá? Os que iam para visitar, por exemplo, o túmulo de São Pedro em Roma, né? Os ossos de São Pedro e a corrente que ele foi acorrentado quando foi preso antes de ser morto, estão debaixo lá do altar onde o Papa preside a missa na Basílica de São Pedro. Então, aquelas pessoas que iam para Roma, né, visitar o túmulo de São Pedro e buscar bens e indulgências, eram chamados de romeiros, né? Hoje a gente ouve essa expressão, os romeiros que vão aparecer. Então, os romeiros, especificamente, eram esses que visitavam o templo, né, para ver o túmulo de São Pedro. Aí havia aqueles cristãos que iam para Jerusalém visitar os lugares santos onde Jesus passou. Eram chamados de palmeiros. Aí a gente fala assim, mas por que palmeiras? Não sei se vocês recordam, tem alguns quadros ou desenhos que mostram figura de santo, né, na Igreja Católica, com a auréola, santos, mártires, com uma palma, né, uma plantinha na mão. Seria a palma da vitória, ou seja, aquelas pessoas que agora, né, estão na glória de Deus, e que essa palma era usada para fazer o louvor a Deus, né, balançar, sacudir ao alto. Então, os palmeiros eram chamados os cristãos que iam para Jerusalém, e como eles estavam no domínio dos muçulmanos, aí os cristãos, quando iam até essa região, em geral acabavam sendo mortos, ou seja, encontravam o martírio. Por quê? Ele foi em nome da fé e acabou sendo morto, né, por um muçulmano. Então, ele encontrava a palma do martírio. Então, era chamado de palmeiros os que iam para Jerusalém. E, por fim, os peregrinos eram aqueles que viajavam para onde é hoje a Espanha, né, a Santiago de Compostela.
Compostela significa campo de estrela. É uma região bem no limite, né, do continente, onde você vê ao longe o oceano e o céu estrelado à noite, muito bonito. Então, aqueles cristãos que viajavam, que iam, por exemplo, né, o caminho original sai do sudoeste da França, são mais de 800 quilômetros, e vai até Santiago. Eles iam para visitar o suposto túmulo de São Tiago Apóstolo. Segundo a tradição, o Tiago Apóstolo foi aquele apóstolo de Jesus que foi até a Espanha pregar o evangelho ao povo de lá. Então, ele foi morto na Espanha. Então, em Compostela estão os restos mortais de São Tiago. Então, as pessoas que iam e até hoje vão a Compostela, na Espanha, são chamados de peregrinos. Ok? A próxima. Aí tem eu adoro Fernando Pessoa, né? O português Fernando Pessoa, ele está enterrado lá no antigo mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, ao lado de Vasco da Gama. Um recorte de um poema dele, né? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como estação para estação, no comboio do meu corpo ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal as paisagens são. Então, assim, ele fez uma ode à viagem, a experiência da viagem, né? O corpo, o espírito, o ser, ele se desloca. Eu vejo pessoas que, como ser humano, são iguais em todo lugar, mas ao mesmo tempo são diferentes, né? Eu vejo árvores em todo lugar, mas são árvores diferentes. Então, assim, ele destaca esse sentido, né? Lírico, né? E onírico, né? Dos sonhos relativo à viagem. Próximo. Acho que passou da anterior. Numa viagem encontramos, né, nos encontramos com, passou duas já, se puder voltar, então tudo bem. Nos encontramos com o passado, né? Eu coloquei nessa imagem anterior, vocês viram uma pintura rupestre, né? Aquela parede, né, que tem uma pintura rupestre feita com mineral, né, com elemento vegetal e às vezes até com sangue. Isso aqui foi na Serra da Capivara, no Piauí, que é o maior sítio arqueológico a céu aberto do mundo. Quando você viaja e você visita uma outra sociedade, você tem um contato com o passado, com as histórias daquela sociedade, todo o patrimônio acumulado das experiências, os saberes, tudo que aquela sociedade já viveu na ancestralidade, você tem contato com esse passado. Você interage com esse passado. Olha quanta coisa a humanidade já produziu. Essas pinturas aqui remetem a mais de 7.000 anos. Então, você tem contato. O que eles registravam? Por que eles registravam? Né? Por que isso era importante para ele? Então, assim, interessante essa experiência que também ocorre na viagem. Próxima. Aí, outro elemento que também ocorre na viagem, a contemplação da natureza, né? As diferentes formas e cor da natureza, mundo afora. O mundo, gente, é maravilhoso, né? O mundo é belo, é muita riqueza, a natureza é perfeita. Então, você, numa viagem, tem a oportunidade de contemplar, de ver a força da natureza, de ver a sua beleza, o seu encanto, os aromas, as formas. Essa cachoeira, da Cachoeira da Fumaça, que é a mais alta aqui do Brasil, que fica na Chapada Diamantina da Bahia. Então, o vento é tão forte que ele empurra de volta a água, né? Então, assim, é uma paisagem exuberante. Então, às vezes, basta o silêncio e a contemplação. Agora, para fazer isso, você está lá, né? Tem que estar lá para fazer essa experiência de estar com os próprios pés e olhos. Próxima. Toda viagem é um contato com a profundeza das coisas, né? É sempre um convite, um novo olhar. Aqui o Poço Encantado, também de Chapada Diamantina, né? Tem mais de 62 metros de profundidade essa água, embora não pareça. Toda viagem nos provoca um novo olhar. Ninguém sai o mesmo, né?
Basta um encontro humano com outra pessoa que a gente já tem algo mexe, algo provoca. E numa viagem, a gente sempre sai tocado de alguma forma. Sempre há um convite, né, transcendental, né, ontológico, né, de sentido, que nos provoca a mudança e a evolução. Próximo. Todo movimento externo de uma viagem nos leva também a uma viagem interior. Um melhor conhecimento de nós mesmos, amadurecemos. Então, a viagem nos provoca, sobretudo essas viagens, além daquelas que a gente tem contato com a produção cultural, que pode ser museus, cidades históricas e tudo mais, também a natureza, a montanha, né? Estar no alto da montanha, isso aqui é a Serra da Lapim, Minas Gerais, estar no alto da montanha, contemplando a imensidão. Gente, não há como a gente não pensar na própria vida, não há como a gente não pensar nas nossas ações, no passado, no futuro, quem sou eu, para onde, como eu estou vivendo, como devo viver. Sempre tem uma provocação muito profunda que uma viagem nos faz. Aí eu trouxe aqui uma imagem, isso aqui é um garotinho que conheci na viagem, né? Olha que coisa mais fofa, né? Eu trouxe essa descrição. Felizes as pessoas que viajam e ensinam seus filhos a enxergar diferente. Uma criança que desde cedo explora o mundo, compreende-o. Será mais sábia, sensível, mais humana para entender e respeitar a diversidade e a humanidade do outro. Então aqui o Lucas, né, com 10 anos, né, eles são de São Paulo, e os pais sempre levam, agora tem uma irmãzinha, os pais sempre levam para viajar, ele viaja muito com os pais, estão super abertos, né? Investe muito na educação dele, e a gente estava na viagem lá, e o Luquinha sentado, sozinho, contemplando a natureza. Não teve quem não parou para fotografar o Lucas, né? Porque olha que tipo de ser humano é que vai crescer e evoluir, né? Com essa postura. Imagina, né? A sensibilidade, parar, pensar na vida. Então, assim, né, essa imagem chamou a atenção de todo mundo na viagem, né? Mas lá na Chapada, o Lucas, né? Com 10 aninhos fazendo o seu momento de contemplação, de paz, né? Em meio à natureza. Próximo. Quanto vale para nós o olhar da aurora do novo dia? E a gente pensa assim, né? Ah, mas viagem gasta. Sim, nem vou dizer que gasta. Há um investimento que se faz em viagem, com certeza. Né? Muitas pessoas se reconhecem umas às outras pelos anseios e pela energia de sentir-se felizes tocando o céu. Então, assim, muitas pessoas investem em viagem não pelo valor econômico em si, mas pelo retorno que isso traz ao seu coração, à sua alma, à sua vida. Né? E aí, essa imagem que eu tirei ano passado na Capadócia, né? Um frio abaixo de zero, e, nossa, a experiência de ver a aurora, né, no alto de um balão, junto com tantas outras pessoas que também têm a mesma vibe, a mesma energia, né, de contemplar, né, de apreciar o belo. Então, assim, às vezes a gente pode colocar uma balança, qual que é o peso que tem, né, o investimento numa viagem? Ele pode ser de valor, com certeza, incomensurável, difícil de ser medido, por causa daquilo que ele provoca em nós. Viajando, encontramos pessoas, partilhamos a vida, aprendemos e compartilhamos o que temos. É preciso estarmos abertos para doar e receber. Muitas coisas nos provocam a sair da zona de conforto. Gente, fazer uma viagem sempre nos provoca, né? Eu tenho que rever um monte de coisa na vida, eu tenho que conversar com as pessoas, interagir, perguntar, pedir ajuda, às vezes compartilhar quarto, leito, tudo isso acontece numa viagem. A gente oferece e deve oferecer o que há de melhor e a gente também recebe das pessoas o conhecimento, o sorriso, o acolhimento delas. É muito bom ter uma boa companhia para viagem. Eu sempre viajo sozinho, mas nunca fico sozinho. Sempre faço boas e grandes amizades. Então, se a viagem ela nos oferece essa oportunidade de compartilhar a vida. E aí, o próximo. Para chegar em nosso destino, é preciso algumas coisas fundamentais. Para quem, né,
sonha, tem vontade, eu tenho certeza que todos nós, que de alguma forma a gente quer estar em movimento. Então, existe uma dinâmica que faz parte da viagem e que a gente aprende muito, né? Eu vejo como, primeiro, estar disposto a avançar. Eu quero, eu vou. E para eu ir, o que eu devo fazer? Eu pesquiso os lugares que, puxa, quando o teu coração toca, que vontade de ir nesse lugar. Aí, tem vontade de conhecer um lugar no Brasil ou fora, visitar uma comunidade? Comece a pesquisar, saber mais dela, planeje, né? Planeje, bom, qual que é o valor que eu vou gastar para ir naquele lugar? Quando é que eu posso ir? Qual o melhor tempo para eu visitar? Como é que eu posso organizar o meu tempo, as minhas férias, sozinho, com a família, para ir nesse lugar? Eu vou começar a fazer uma poupança, então economizar para poder investir nessa viagem que eu vou fazer. E quando eu vou sair de casa, o que eu vou levar? Levar o essencial. O que eu preciso levar? Se eu vou no frio, levo blusa de frio. Se eu vou num lugar quente, levo uma roupa mais leve. Mas assim, o que eu vou levar? Sempre o essencial. Você vai ver a diferença que faz em você levar apenas aquilo que realmente precisa. Muito mais leveza na viagem, muito menos coisa para se preocupar. E abrir o coração, pois toda boa viagem traz boa surpresa. Eu falo por experiência, você também que já viajou sabe disso. Toda boa viagem, ela nos surpreende. Por mais que eu planeje um roteiro tudo certinho, sempre tem algo novo, pessoas que chegam, situações que me fazem, que me provocam algo bom. E o caminho se apresenta a nós. As possibilidades surgem, criamos outras. O importante é seguir pela estrada, não ficar à beira dela, mas marcar o caminho com nossas pegadas. Existe um caminho na vida, né? Todos nós temos um caminho, uma estrada que a gente inaugura, que a gente pisa. Eu crio possibilidades, a vida traz outras oportunidades que eu posso aproveitar ou não. Que não fiquemos à beira do caminho, só vendo os outros passar. Que a gente faça o nosso caminho, no nosso ritmo, do jeito que a gente puder fazer. E a nossa estadia nesse mundo, como eu sempre falo, gente, é breve, tá? Por mais que eu possa acreditar, de repente, que eu vou estar nessa vida apenas uma vez, ou voltar em outro momento, mas a consciência que eu tenho é desse momento de existência. A vida é breve. A vida é um sopro, é incerta, não sabemos quanto tempo a gente fica aqui. Então, por isso mesmo, a gente tem que degustar, aproveitar. Existe mais de 200 de países no mundo, conhecer outras experiências humanas, outras sociedades, interagir, amar, sempre estar com as malas prontas, porque não sabemos a hora, inclusive, da nossa grande viagem ao outro mundo. Então, enquanto estivermos aqui, viver intensamente, viajar, nos conectar, conhecer, né? E sejamos sempre apostos para colocar o pé no chão. E muito obrigado a você que acompanhou aqui essa live, né? Essa formação, esse nosso encontro da espiritualidade que perpassa também a dimensão da viagem, tá bom? Muito obrigado. Demétrio, que aula maravilhosa. Muito obrigada. Já estamos aqui caminhando para os minutos finais. Estamos com pouco tempo. Eu quero te agradecer. Quem ficou com dúvidas, manda um direct para o Demétrio, segue ele lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba dele na descrição do vídeo. Isso, pode seguir, perguntar aqui. A Marisa conosco, a Luana, a Ilma, Dejalcina, isso aqui a prof, que é amiga de Mato Grosso também, que bom, viu? Vai ficar gravado, né? Vai ser postado lá no YouTube depois, pode acompanhar lá. E qualquer pergunta, pode mandar aqui no privado para mim, tá? Quem seguir, acho que quem não segue no Instagram pode seguir, colocar a sua dúvida, compartilhar também, né? A experiência sua em alguma viagem é sempre enriquecedor, viu? Foi uma honra te receber aqui, Demétrio, gratidão. Foi uma honra receber todos vocês aqui. Você que está assistindo o replay, que não pôde estar ao vivo aqui com a gente.
Uma honra ter vocês aqui. Aproveita, já deixa o like, segue lá o Demétrio, como eu já falei. Gente, muito obrigada. Deixa eu falar que as nossas reuniões acontecem a cada 15 dias. Uma pessoa diferente, um convidado diferente. Nós trazemos um tema sempre relacionado à espiritualidade. E quem quiser participar, quiser fazer parte aqui do grupo, seja muito bem-vindo. Demétrio, gratidão mais uma vez. Agradeço, Bianca, Foi muito obrigado bom ter pela você aqui. oportunidade, todos vocês que nos acompanharam aqui. E querendo alguma orientação, alguma dica para a viagem, ou a dinâmica, né? Alguma outra questão que envolve essa dimensão da espiritualidade na viagem, fica à vontade para poder perguntar e compartilhar, viu? Obrigado, agradeço Perfeito. muito a companhia. Tenhamos aí um ótimo fim de semana. E, ó, a viagem que vocês têm vontade de fazer na vida, o lugar que querem conhecer, comece a colocar no papel e concretizar, viu? A viagem já começa aí quando a gente faz isso, tá? Quando a gente começa a pesquisar, a Exatamente. planejar, já começamos a nos sentir, né, motivados para a viagem. Então, tá? Não perca É, tempo, viu? isso mesmo. Obrigado, Tudo tá? começa, tudo começa com um sonho. Aí ele vai se concretizando e nós vamos para a parte do planejamento. Planejar é importante, gente. Um beijo e até a próxima. Então, viu? Tchau. Tchau.